Olá, boa noite. Começa agora o Fala Bahia. Confira comigo os destaques do programa de hoje. Sem acordo, reunião de conciliação decide que dissídios dos rodoviários serão julgados amanhã. Chuva e pane. Depois do temporal, sinaleiras ficam sem funcionar em Salvador. E você vai ver também uma pesquisa chamada Vigitel. Esse é o tema da entrevista com a endocrinologista, a doutora Cristiane Ferrari, daqui a pouco no Fala Bahia. Tudo isso mais uma blitz na caixa d'água e as dicas de cultura. Agora no Fala Bahia, hoje com Yula Verde. Este é o Fala Bahia que já está no ar. Hoje é quinta-feira, 24 de maio. Nosso site é o falabahia.com. Siga a gente no twitter.com/fala_bahia e curta o nosso facebook.com/falabahia. Vamos às manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Comissão do Senado aprova projeto que torna legal casamento homossexual. Estado de Minas chega a 200 o número de flanelinhas presos em São Paulo. Correio Brasiliense, lei de combate ao bullying passa a valer em escolas públicas e particulares. Diário de Pernambuco, micro e pequenas empresas geram mais de 70% dos empregos. Estado de São Paulo, dólar em alta já afeta os gastos de turistas brasileiros no exterior. E os rodoviários entraram hoje no segundo dia de greve e a população sofreu mais uma vez para conseguir sair de casa. A categoria não está cumprindo a determinação da Justiça de manter uma frota mínima rodando pela cidade e até quem precisa voltar para o interior não está conseguindo. Os rodoviários em greve estão se dividindo em grupos que se concentram na porta das garagens das empresas de ônibus. Em todas elas não houve saída de nenhum ônibus desde que a greve foi anunciada. No lugar onde os manifestantes se concentram, a polícia mantém equipes trabalhando. Nesta garagem, no bairro de Pirajá, os grevistas fizeram hoje de manhã um piquete. A polícia acompanhou a manifestação e mesmo com o clima mais exaltado, não houve confusão. Em todas as empresas onde há manifestantes, foram espalhadas faixas anunciando a greve. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, 13 mil motoristas e cobradores estão sem trabalhar em Salvador. Eles querem aumento salarial de 13,8%. Os donos das empresas ofereceram no máximo 4,88% de reajuste salarial. Assim que a greve dos rodoviários foi anunciada, a Justiça determinou através de uma liminar que 60% da frota deveria rodar nas primeiras horas do dia e também no fim da tarde, até às 8 da noite. 40% da frota também deveria estar rodando na capital. Segundo alguns motoristas que estão em greve e que preferiram não gravar entrevista, eles não estão cumprindo o que determina a Justiça, porque a categoria está disposta a não trabalhar enquanto não houver acordo. Por outro lado, argumentam que os donos das empresas não ofereceram condições para que os rodoviários saíssem de casa e fossem às garagens colocar parte da frota na rua. Sem os ônibus nas ruas, a população denuncia cobrança abusiva em outros transportes. Eu perguntei a ele qual é o preço para levar até lá no Iguatemi, ele disse R$20. Cobrando R$5 para a Barra. Na rodoviária, por onde passam 65 mil pessoas todos os dias, alguns ônibus que fazem viagens interestaduais e intermunicipais começaram a rodar hoje de manhã. Mas a greve, que completou hoje 2 dias, deixa muita gente com problemas. Essa mulher, que tinha viagem marcada para ontem, dormiu na rodoviária com os 2 filhos. Nós estamos aqui sem alimentação, sem banho para as crianças. A gente está aqui a mercê. Eu quero ir embora, não tem como eu ir embora, não. Eu não tenho dinheiro de eu voltar, não. Tem a passagem para o Novo Horizonte, mas não está rodando. Eu sou de Vitória da Conquista, faço tratamento aqui. E desde ontem que a gente está aqui na rodoviária, passando necessidade, porque veio com dinheiro pouco, achando que ia retornar no mesmo dia. E estamos aqui, tem crianças, tem pessoas idosas, eu mesmo estou operada. Pois é, vocês viram aí os transtornos em Salvador por conta da greve. E no interior do estado a situação não é muito diferente. Em Feira de Santana, o segundo dia de greve deixou as plataformas do terminal rodoviário ainda mais desertas. A maioria dos ônibus interestaduais não está passando pela rodoviária. Com a paralisação, mais de 3 mil pessoas estão deixando de embarcar no terminal todos os dias. Em Barreiras, na região oeste, 2 empresas de ônibus fazem linha para Salvador. Em uma delas, a venda de passagens está suspensa. Na outra, apesar dos veículos estarem ficando presos ao chegar em Salvador, a venda de passagens continua sendo realizada.
As outras empresas de ônibus estão funcionando normalmente para outras cidades da região. E no terminal rodoviário de Vitória da Conquista, na região sudoeste, pouco movimento no guichê da única empresa que vende passagens para Salvador e Feira de Santana. E esta manhã, a empresa suspendeu todos os 15 horários disponíveis para as duas cidades. Quem precisa sair de Conquista para Salvador está tendo que fazer a viagem de avião. No guichê do aeroporto da cidade, as passagens para hoje e amanhã já estavam quase esgotadas. E hoje de manhã, em uma reunião realizada com o objetivo de pôr fim à greve do transporte intermunicipal, ficou decidido que os dissídios, tanto dos rodoviários de Salvador quanto dos intermunicipais, vão ser julgados amanhã. A audiência de hoje, que seria uma tentativa de conciliação para pôr fim à greve dos motoristas e cobradores que rodam no transporte intermunicipal, não durou mais do que 20 minutos. Os sindicatos das empresas de ônibus e dos rodoviários aceitaram a proposta do presidente do Tribunal do Trabalho em exercício, Tadeu Vieira, de unir os dois dissídios, rodoviários intermunicipais e urbanos. O julgamento será amanhã. Devido à pauta ser praticamente idêntica, a única diferença é apenas o quinquênio, e aí está decidido amanhã às 14 horas. Muito positiva, porque resolve de uma vez todas as pendências, né? Que envolve o transporte de Salvador e o transporte intermunicipal. Hoje a chuva deu uma trégua, mas os reflexos dela ainda estão pela cidade. São buracos nas ruas e avenidas e sinaleiras sem funcionar. A nossa equipe circulou por alguns pontos e viu que os motoristas devem ter atenção, principalmente na orla. Veja só. Já está virando uma regra. Todas as vezes que chove, as sinaleiras da cidade apresentam defeito. O local com maior número de equipamentos quebrados é a Orla de Salvador. Em Amaralina, encontramos 2. Na Pituba, várias. E nos cruzamentos mais movimentados. Em um deles, a Transalvador colocou cones para auxiliar na sinalização. Em Jardim Armação, mais 2 com problemas. Nossa equipe registrou essas imagens por volta das 4 horas da tarde. Mas, com certeza, os motoristas devem enfrentar congestionamentos nos horários de pico, principalmente com a greve dos rodoviários. Em nenhum desses trechos da orla havia sequer um agente ou viatura da Transalvador. E no próximo bloco tem o quadro Fala Doutor. O assunto hoje é obesidade e hábitos alimentares. A gente volta já já.